Olá, para quem não me conhece, prazer, eu sou a Ana Leopoldino. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal e bora porque hoje o assunto é bom. O vídeo de hoje será sobre o famoso, aclamado agachamento. E já começo logo dando uma dica. Se você é iniciante, foque em aprender a fazer um bom agachamento. Ele é o exercício mais completo e sempre tem que estar no seu treino. Então, chega de enrolação e bora para as dicas. Primeira coisa é a gente aprender a fazer um movimento sem carga. Então, vamos lá. Posição dos pés. Você tem que abrir os seus pés mais ou menos na largura do seu quadril ou na largura dos seus ombros. Essa é a dica que mais é dada, né? Ou você pode colocar na postura que você mais se sente confortável, que você se sente mais estável. E aí depois postura alinhada, não dá para começar a fazer o agachamento assim, ou seja, encaixa a escápula. O início do movimento, ele tem que começar pelo quadril. O que é um movimento de quadril? É esse movimento de você colocar o quadril para projetar o quadril para trás. Se você começar o movimento pelos joelhos, você vai descer assim, ó, comecei pelo joelho. Agora, olha quando você começa pelo quadril. Tá vendo? A força ela tem que ser no calcanhar e não na ponta dos pés. Tanto é que se você começar pelos joelhos, você vai sentir mais pressão na ponta dos pés, ó, e corre o risco até de tirar o calcanhar do chão. O movimento, ele inicia no quadril e aí você junta tudo, né? Junto com o joelho. O joelho, ele tem que estar sempre alinhado com a ponta dos seus pés. Então, vamos supor que eu prefira fazer o agachamento mais aberto. Você vai agachar e, ó, o joelho tá aqui e o pé tá aqui. Você não, o que mais acontece é gente agachar, começa a agachar, aí começa a fechar o joelho. Isso aqui não pode acontecer. Eu vejo muita gente fazendo isso, inclusive no leg. Sobe a carga e começa a fechar o joelho para aguentar subir a carga. Você deve fazer um movimento e manter os joelhos semiflexionados. Você desce, quando você subir, você não estica a perna totalmente, senão se você tiver com uma carga, você tira a tensão do músculo e bota na sua estrutura, né? Então você tem que manter sempre o joelho semiflexionado. E nada de encaixar o quadril. Esse movimento, além de ser ridículo, o que acontece? Eu prefiro sempre o método mais seguro. Eu já vi muitos profissionais falando que o ideal é não fazer um encaixe de quadril, mas também já vi alguns professores indicando. A justificativa é de que esse encaixe ele é prejudicial para a lombar e tal. Então, eu sempre procuro o método mais seguro. E eu não faço, a maioria dos profissionais que me orientaram a não fazer esse encaixe do quadril, que é a pessoa desce, quando sobe, é bem estranho, né? Outra coisa é sobre o abdômen. Você tem que manter o abdômen contraído durante todo o exercício. Muita gente faz isso no leg, por exemplo, sobe a carga e esquece do abdômen e estufa muito o abdômen para poder empurrar aquela carga. Isso vai reposicionando os seus órgãos nesse sentido, né, para frente. Então não é legal, você tem que estar sempre mantendo o abdômen contraído. Agachar com o abdômen contraído, não é ficar sem respirar, mas deixar sempre o abdômen contraído. Muita gente usa aquela cinta para fazer exercícios assim de força, como agachamento e tal. Ele é mais recomendado para atleta, para quem faz levantamento de peso, e você pode acabar até viciando e não desenvolver a sua própria cinta natural ali, ativando sempre o seu abdômen. Agora, aquela pergunta que nunca cala: até que altura você deve descer no agachamento? Quando eu comecei, falavam-se muito de que você deveria fazer apenas a posição de 90 graus, que é você descer até que seu joelho fique nessa posição de 90 graus. E que o joelho não deveria ultrapassar a ponta dos pés. Então, eu comecei agachando dessa forma, ó, jogando o quadril para trás
e nunca deixava o joelho passar da ponta dos pés, então eu não conseguia descer muito. Essa era mais ou menos a altura que eu sempre fiz. Só que hoje há novos estudos que comprovam que não tem problema o joelho passar um pouco da ponta dos pés e que o ideal é você agachar mais profundo para você ter maior ativação do glúteo. O que não pode acontecer é a retroversão pélvica, que é o quê? Quando você começa a descer e aí, eu não vou conseguir, não sei imitar, mas aí o seu glúteo, ele começa, vou descer um pouco mais, ele começa a girar para dentro. Não sei se vocês conseguem perceber. Vai chegar um momento que, ó, minha coluna já começou a descer. Essa retroversão pélvica, antigamente em mim, ela já acontecia aqui, a 90 graus. Isso depende da sua mobilidade. Então, por exemplo, se você é iniciante, você tem que começar devagar. Primeiro aprendendo como fazer o agachamento, a posição dos pés, do joelho e descendo até onde você consegue manter a sua coluna estável. E com o tempo você vai aumentando o seu grau de mobilidade. Eu vejo alguns vídeos meus de quando eu iniciei e eu iniciei exatamente como a maioria das pessoas, tendo dificuldade de fazer o agachamento, não conseguia descer tanto. E aí hoje, tem que mais ou menos esse ano, que eu comecei a descer de 90 graus, a fazer um agachamento mais profundo. E o que me ajudou muito a fazer o agachamento assim, foi um alongamento de cócoras, que foi um professor até lá de Manaus, muito bom, que me ensinou a fazer esse alongamento antes do treino. E o que eu comecei a fazer? Todo dia de manhã, se você tem cachorro, essa dica é boa. Quando eu acordo, eu sempre abro a porta do quarto e meu cachorro fica desesperado para falar comigo. E eu, quando vou falar com ele, na mesma hora eu já fico na posição de cócoras. Sem contar que ela alivia muito dor na lombar, pressão na lombar. E aí essa posição até é usada muito no yoga, eu não lembro o nome dessa posição no yoga. Mas esse alongamento aqui, gente, é maravilhoso. Aqui você não fica tentando manter a coluna, não. Você desce o máximo que você conseguir, abre o peito, né? Abre a coluna. Esse exercício de mobilidade, ele me ajudou bastante no agachamento. E aí hoje, eu ao invés de fazer o agachamento 90 graus, eu consigo descer mais um pouquinho, né? Um pouquinho antes de fazer a retroversão. Inclusive eu sinto, agora eu tô sentindo mais ativação do glúteo fazendo o agachamento dessa forma. Outra coisa é a mobilidade do tornozelo. Se você não tiver uma boa mobilidade, você vai jogar o tronco muito para frente no agachamento. Tem gente que agacha assim praticamente, com o tronco todo para frente, porque não tem mobilidade no tornozelo. Tem pouca, né? Isso é com o tempo de treinamento. E aí o calcanhar começa a sair do chão e a pessoa então começa a jogar o tronco para frente para equilibrar. Então o ideal é você buscar essa mobilidade para você conseguir agachar sem jogar o tronco muito para frente. Outra dica para o agachamento é usar um sapato de solado reto, porque dessa forma você consegue distribuir melhor a carga no seu pé e aí você gera maior estabilização da carga também. Peguei minha amiga barra aqui, porque agora a gente vai falar do agachamento com a barra. Tudo isso que eu falei até agora, e aí você vai acrescentar a barra. Por que é importante você aprender a fazer o movimento antes de iniciar com a barra? Porque com a barra, com a carga nas costas, é mais difícil de você prestar atenção em todos esses detalhes. E aí o primeiro ponto, como posicionar a barra. Tem muita gente que posiciona a barra no pescoço, na cervical. E aquela almofadinha, aquele protetor, né, aquele colchãozinho que usa na barra, ele prejudica mais ainda encontrar essa posição correta, porque ele desliza e ele dá um conforto para você encaixar a barra nessa parte de cima aqui do pescoço. Isso é muito ruim. A barra ela deve ser encaixada em cima do trapézio. Ó, nessa posição aqui, não aqui em cima.
em cima do trapézio. E a posição dos cotovelos. O braço ele não pode ficar para trás, o braço é aqui, ó, embaixo da barra também alinhado. Isso inclusive impede que você jogue o tronco tanto para frente. Abre o peito, encaixa a barra, abdômen ativo, começa o movimento pelo quadril, não pelo joelho, sempre jogando o quadril lá para trás e mantendo o quadril empinado também, porque senão você vai descer todo desalinhado, sabe? Então, começa o movimento pelo quadril e vai descendo, lembrando de não jogar o tronco muito para frente e desce até no seu grau máximo de mobilidade. Aí tem um outro assunto também, que é a barra livre e a barra guiada no Smith. Eu também sempre preferi a barra livre porque eu vi muitos profissionais falando que ele criava maior consciência corporal. E na barra livre você consegue encaixar melhor o seu corpo, a sua anatomia e tal. E você consegue fazer um movimento mais confortável e ir criando um nível de consciência corporal. É mais difícil fazer livre, você sente maior desequilíbrio. Só que na barra guiada você pode viciar já num movimento errado, que não é natural para o seu corpo. Inclusive tem uma posição na barra guiada, no Smith, que muita gente faz, eu nunca fiz, justamente por aquele motivo. Eu vou no que é mais seguro, no que eu vejo a maioria dos profissionais indicando, que é fazer à frente da barra. A pessoa entra lá na gaiola do Smith e faz o agachamento. Eu nem consigo, é tão antinatural que se você for fazer sozinho, sem a barra, né, te guiando, você não consegue fazer aquele agachamento onde fica o pé lá na frente e você agacha para trás. O agachamento no Smith, ele deve simular o agachamento livre, ou seja, no agachamento livre, ó, eu tô com os pés embaixo da barra. Eu tô posicionado embaixo da barra e não lá na frente. Gente, é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que essas dicas te ajudem a fazer um melhor agachamento. Treine em casa, porque se tem um exercício que tem que ser bem feito, tem que ser o agachamento, porque ele trabalha várias musculaturas ao mesmo tempo. Então se dedique, treine em casa mesmo, antes de ir para academia, sem a carga. Se você treina em casa ou na academia e gosta de conteúdos como esse, se inscreva aqui, deixe o seu joinha, comenta se você tiver alguma dúvida e é isso. Bora! Te vejo no próximo vídeo.